Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um estudo do livro Amor Imbatível Amor. Hoje nós vamos falar num capítulo que o tema vai ser perda do si. E quem vai fazer a condução é a nossa colega Renata Espíndola, que é a nossa parceira, é psicóloga da ABRAP, associada, né? Então, com você, Renata, a palavra para. Obrigada, boa noite a todos. Hoje começamos um novo capítulo, né? Que se chama Doenças Contemporâneas. Então, começamos aí com a perda do si, né? Entre essas questões ligadas às doenças contemporâneas. E Joana, ela começa a falar nesse estudo, nesse texto, sobre a perda do si. Então, ela faz aí um apanhado para falar sobre essa perda do si entre o individualismo e o coletivo. Então, ela coloca aí, né? A gente vai fazer aí esse andamento nesse texto e a gente vai perceber que quando se vai para um lado patológico do individualismo, há uma perda do si, né? Uma perda de si mesmo. E quando vai também para um patológico do coletivo, também há uma perda do si, né? Então a gente transita entre esses dois mundos, né? Que eu achei bastante interessante, porque eles falam sobre as energias é, da psique quando ela está para a extroversão ou para a introversão, né? Então, o coletivo e o individualismo. Então, essas duas energias, quando entram em desequilíbrio, elas vão para esse caminho da perda de si mesmo, né? Dessa desconexão à sua essência, né? Com a sua verdade mais íntima. Então, vamos lá. Perda do si, Joana de Ângeles, então, começando esse capítulo Doenças Contemporâneas. Então, vamos lá. É, deixa eu baixar aqui. Aí. O ser humano, na sua essência, é um animal social, programado para viver em grupo, através do qual mais facilmente pode desenvolver os sentimentos, transformar os instintos primitivos em razão, ascendendo emocionalmente até atingir o patamar da intuição. Não obstante, a herança ancestral de exclusiva vinculação com a espécie, mantendo em algumas faixas da experiência humana as reações agressivas em referência aos demais membros da sociedade. Então, já nesse primeiro parágrafo, Joana dá várias dicas sobre o que ela considera ser o ser humano, né? Então, aqui ela dá essa ênfase ao nosso gene psíquico, que vem de uma essência social, né? De uma essência coletiva. Então, aí ela já dá uma informação bastante importante, né? Que seja qual for o princípio de tudo, né? Esse princípio, ele não é solitário. Esse princípio, ele é coletivo, né? E, essa caminhada da escala evolutiva, né? De desenvolvimento da psique, de desenvolvimento espiritual, ele é ele é em essência individual, mas ele é em origem coletivo. Então, são duas coisas que se fundem, né? São muito intrínsecas uma da outra. E uma outra coisa que eu achei interessante nesse primeiro parágrafo da Joana é que ela coloca como
vamos dizer assim, elevação, onde se chegar, a intuição. Eu achei bastante interessante isso, né? Que ela coloca ascendendo emocionalmente até atingir o patamar da intuição. Eu achei bastante interessante. Ela coloca a intuição como a última sensação a ser adquirida pelo ser humano, né? Na sua escala evolutiva da psique, na escala evolutiva espiritual. Isso eu achei muito singular, né? Que até porque a nossa atividade, né, como psicólogos junguianos, a gente vê ali na tipologia psicológica, né, a intuição e a sensação como é, duas tipologias, né, que quando uma está na sombra, a outra não está, né? Então é bem interessante esse ela ter colocado esse patamar aí da intuição como um patamar assim alto, né? Bom, e, né, nesse parágrafo, ela também fala sobre o quanto que a gente carrega das nossas vinculações ancestrais, né? Em especial a questão das reações agressivas, né? A agressividade como uma sequela, vamos dizer assim, né? Uma sequela, um sintoma, não sei, dessa nossa andança aí, né? Pela nossa herança, ancestral. Então, deixa eu carregar isso aqui. Essa conduta atávica, perturbadora, se desenvolve como individualismo, que o isola da comunidade, empurrando-o para a vivência de conduta estranha e alienada. Outras vezes, para fugir a esse comportamento, persegue o sucesso com avidez tormentosa, nele colocando todas as suas aspirações. Quando isso ocorre, e não possuindo resistências morais em desenvolvimento, nem maturidade psicológica, torna-se massificado pelas conquistas tecnológicas, pela mídia insensível, desaparecendo no volume da sociedade, confundido com todos, sem possibilidades de iniciativa pessoal, de autorrealização, de identificação dos objetivos essenciais da existência humana, ocorrendo-lhe a perda do si. Então, aqui, nesse parágrafo, a Joana ela já faz essa fragmentação, né, entre o individualismo e a massificação, né? Individualismo, quando há o isolamento, né? Ele foge da vida social e fica vivendo de uma forma alienada, né? Dentro de uma realidade como se não houvesse uma sociedade, não houvesse um coletivo que caminham juntos, né? Na evolução planetária. E, por outro lado, né, existe o processo de massificação, que é quando, né, a pessoa ela sai desse individualismo patológico e passa seguidamente para o coletivismo patológico. E aqui ela vai começar a falar sobre a questão da importância da, da responsabilidade também, né, da tecnologia, da mídia, né, nesse processo de massificação. A pessoa acaba entrando em movimentos, entrando em situações, né, coletivas, sem ter amadurecido no caminho do individual, né? E aí ela se perde nesse processo de massificação. Porque assim, se eu não me conheço, se eu não tenho um contato saudável comigo mesma, quando eu passo para a situação de grupo, como é que eu vou me expressar? Com certeza, eu vou me identificar com aspectos patológicos também daquelas pessoas que formam esse grupo, né? E aí eu já não vou saber mais o que sou eu e o que é
das outras pessoas, né? E aí acontece os fenômenos de grupo, a gente vai ver aqui, a Joana vai falar de mais alguma coisa com relação a essa questão de grupo. Mas uma coisa, ela é certa, tudo vai desembocar na perda do si, né? Em um processo de adoecimento, que esse é o objetivo desse capítulo, né? Que é novo do livro, é doenças contemporâneas. Então vamos lá. A falta de individualidade é compensada pela explosão do ego que aturde. O indivíduo, nessa situação, tem medo da convivência social. E quando forma o seu grupo, é para esconder-se e chocar a sociedade em geral. Normalmente, trata-se de alguém enfermo. Além dos conflitos psicológicos que o assaltam, sofre de outros distúrbios fisiológicos, especialmente na área do sexo, na qual somatiza as inquietações, mascarando-se para negar a dificuldade e chamar a atenção pelo exotismo em que mergulha. É, então, aqui tem, Joana, ela aprofunda um pouquinho mais, né, nas referências adoecedoras sobre a individualidade e o processo de massificação. Então, ela coloca mais alguns elementos que explicam esse processo de enfermidade, né? Então, ela coloca aqui o medo, né? O que seria o medo da convivência social? Por que uma pessoa tem medo da convivência social, né? Ela tem medo de se expor, ela tem medo que o conheça, né? Ela tem medo que essa atividade social a desnude, né? Por quê? Porque se sabe que está doente, mesmo que inconscientemente sabe que está doente, né? E essas doenças, essa enfermidade, né, Joana coloca aqui, elas são de várias categorias, são distúrbios fisiológicos, né? Ela coloca especialmente as doenças ligadas à questão sexual, né? E que tudo isso desemboca nas somatizações e nas inquietações, né? Todas mascaradas, né? Para negar essa dificuldade, né? De expressão em grupo, de convivência social equilibrada, de convivência social harmônica, né? E aí a pessoa, ou ela continua o ser continua nesse movimento de ficar incubado, né, escondido, né, ou pode entrar num outro comportamento que Joana colocou aqui, que é o exotismo, né? O que é uma pessoa exótica? Que tem é, uma expressão diferente, né? Que ao falar acaba falando demais e se expõe demais ou expõe demais o outro também, né? Então, assim, tem comportamentos desequilibrados perante o grupo que está inserido, né? Que frequenta. A sociedade agita-se em torno do sucesso, em razão do ilusório poder que ele proporciona e por decorrência de raciocínios que não correspondem à realidade, tais como a aquisição da paz, a vitória sobre impedimentos e a ausência de problemas. Não raro, ao conseguir o êxito, depara-se com o vazio interior, a desmotivação, o tédio. São comuns os biótipos de sucesso que se apresentam frustrados, magoados com a vida, sucumbindo em depressão,
Aqueles que invejam o luxo, a família sorridente, as extravagâncias, não percebem que tudo isso é exibicionismo que se distancia da verdade. Então, aqui é interessante, né, que Joana, não lembro qual que é o ano desse livro, né, mas é antigo, né, que Joana escreveu. Mas eu vi, nossa, como é contemporâneo, né? Porque assim, o que que a gente vive hoje de o tal do, como é que é o nome? Influenciadores, né? Então, assim, Mil logo novecentos e na noventa e oito, Renata. 98, noventa e oito, né? Então, olha só, né? Da década de 2000, então, é. vinte e 27 anos. seis anos, 27 anos, né? É, 27. Que foi escrito esse livro, né? Em 98, eu acho que não tinha nem redes sociais ainda, né? Não tinha, né? Não tinha Não, nem redes não, sociais. não. Então, assim, eu achei assim isso assim fantástico, porque olha o que a gente vive hoje. A gente vive o É boom, o ápice, o ápice né? disso aí. Se dessa questão de da irrealidade que nos é transmitida através dos meios de comunicação, das redes sociais, de Uhum, vidas que são programadinhas, que são todas arrumadinhas para estarem ali, e as pessoas compram aquilo como verdade, uhum, né? E daí começa um processo de frustração muito grande, uhum, né? É uma frustração de ver o que se acha que é o sucesso do outro, né? A inveja, né, do como que o outro se mostra de uma vida organizada, linda, luxuosa, uhum, como uhum, se tudo fosse muito fácil, uhum, né? Tudo muito alegre, muito unido. As extravagâncias desse movimento, esse exibicionismo todo, esse distanciamento da verdade, e aí isso tudo é comprado como se aquilo fosse real, como se aquilo realmente fosse uma verdade, né? E isso tem uma reverberação enfermiça no psiquismo, né, das pessoas. Eu gosto muito de ver algumas coisas, eu fico, às vezes eu fico horas vendo umas coisas assim, só observando como é que é o comportamento, né, de seguidores, o que eles falam, aquelas coisas assim, e eu fico, eu já me peguei pensando assim, meu Deus do céu, será que vai ter solução para isso? Porque é como se tivesse jogado um pó mágico na cabeça das pessoas, né? Não tem, é uma distração muito grande, né? É uma coisa irreal, vendida como realidade, e realmente a pessoa acredita que aquilo está acontecendo de verdade, e o que é pior, que ela pode ter aquilo também daquela mesma forma, uhum. né? E, ô, Então, Renata, e não é comum, por exemplo, a gente confirmar tudo isso, né? Quando tem escândalos de corrupção, ou de roubo, ou de rará, que essa pessoa que está sendo, né, julgada lá por esses crimes estava na rede social mostrando, né, esse luxo, carros de luxo, e as pessoas, e com milhões de seguidores, milhões. aham, aham, E aí vem a público também que aquela pessoa estava cometendo vários crimes, né? E essa sim. sociedade seguindo essa pessoa como se ela fosse um ídolo, né? Um ídolo a ser seguido, né? Um herói, né? São os heróis de hoje, né? Sim, 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 sim. E esses influenciadores, né, que montam toda uma estrutura para ganhar seguidores, e aí fica aquela coisa assim, tipo, você pode ser como eu, você pode fazer tudo o que eu faço, você pode conseguir isso e não sei o quê, e pá, pá, pá. Eu falo, gente do céu, né? Mas só que assim, a pessoa ela tá o tempo todo só fazendo aquilo, né? Ela está o tempo todo ali naquela coisa bem massificante, né, na cabeça das pessoas ali o tempo todo. Falo, nossa, mas vamos ver no que é que isso vai dar, né? Vamos lá.
Na perda do si, efeito da vida moderna, o indivíduo frustra-se, ficando atrás daqueles que brilham, ou que ele acha que está brilhando, né? Consumindo-lhes o sucesso ao tempo que ajuda a vender mais, a desfrutar de mais êxito. A sua invisibilidade sequer é percebida, mas constitui apoio e segurança para aqueles que se destacam. É isso que a gente estava falando, né? O tal dos seguidores, né? Que hoje é moda ser seguidor disso, seguidor daquilo, seguidor daquele outro, né? Então, se ajuda aquele que está brilhando, né? Olha que interessante, né? Esse movimento que se faz, né? Na nossa vida moderna. De outra forma, a ocorrência também contribui para o aumento da criminalidade, para as condutas aberrantes. A agressividade surge, então, quando o espaço diminui, seja entre os animais ou entre os homens. Comprimidos tornam-se violentos. Né? Então, eu pego isso para esse exemplo que a gente está dando da questão das redes sociais, que esse fenômeno de seguidores que fica ali idolatrando, né, pessoas que não se sabe nada realmente da vida deles, né, não se sabe se aquilo tudo que está acontecendo ali é real. Aí surge um fenômeno também contrário a isso, que é o tal dos haters, né? Que são aqueles que entram para ficar difamando, xingando, né? Ali aquelas pessoas. Então, você vê que o efeito são fenômenos que surgem, né, desses comportamentos massificadores. E isso são comportamentos agressivos, né? São comportamentos de agressividade. É, se dá porrada, né? Pelas redes sociais, né? Se dá muitas porradas, se tem muitas brigas, né? Muitos xingamentos através das mídias sociais. Impossibilidade de alcançar ou de serem alcançados pelas luzes do sucesso explodem em perversidades, em condutas criminosas que os retiram do anonimato e o transformam em ídolos para outros psicopatas que os seguirão, neles tendo os seus mitos. Por sua vez, os seus líderes são indivíduos reais ou conceituais, que a mídia celebriza pela hediondez disfarçada de coragem, porque esses são defensores da lei e da sociedade, embora os métodos truanescos de que se utilizam, ou pela habilidade de burlarem o sistema, de se tornarem justiceiros a seu modo, ou de se imporem pelo suborno, pelo medo, pelo poder, que, que aos outros reduz ao nada. Né? Então, assim, parece que ela está escrevendo para o nosso tempo mesmo, de agora, né? Né? Que é exatamente isso. Se vai pela massa. E aí, quando teve uma coisa que aconteceu faz pouco tempo, né? Que a minha professora de Pilates, os filhos dela fazem futebol. E aí teve um jogo dos meninos dela numa cidade aí, né, do interior, é, que é da faixa etária das crianças dela, né, mas é faixa etária de criança, né, de jogo de 10, de 11, 12 anos. E no jogo, como é que fala? O treinador, né, de um dos times, né, que é uma pessoa que trabalha com criança faz bastante tempo, ele treina, né, os meninos na escola de futebol. Começou a brigar com o juiz que deu o ganho para o outro time de uma coisa lá que iria fazer com que o time ganhasse, porque estava já perto do final, né, do jogo, né, da partida. E aí ele começou a brigar com esse juiz, o juiz deu cartão vermelho, né, mandou ele sair, né, do campo lá, né, de futebol, e ele começou a brigar com esse juiz, não saiu, não aceitou ser expulso de campo, começou a brigar de porrada, e no momento que ele começou a brigar de briga física,
né, com o juiz, os jogadores de um time e de outro começaram a brigar, os meninos brigando com os outros meninos do outro time, e aí, depois, os pais desses meninos começaram a brigar com os pais dos meninos do outro time. E virou uma briga generalizada, que foi um escândalo, né? Porque o estádio inteiro começou a brigar, inclusive mulher com mulher. Então, assim, o comportamento massificante, né, ele leva a uma irracionalidade, né? Ele leva a uma coisa assim, ninguém pensa, alguém parou, quando se viu, o estádio inteiro estava brigando, né? Jogando cadeira, dando pontapé e tudo, mas ninguém parou para pensar em como que aquilo começou, né? E qual que era o meu, por que que eu estava fazendo aquilo, né? Eu estou brigando com uma pessoa que eu nunca me fez nada, né? Só porque todo mundo está brigando, eu começo a brigar também, né? Então, o comportamento de massa, de manada, né? Ele é exatamente isso, né? É uma repetição de um comportamento que geralmente é agressivo, né? Vem lá dessa hediondez, né? Disfarçada de coragem, e que ganha aí a natureza do irracional, porque é uma questão como ela diz assim, de burlar, né? É uma questão de justiça a seu modo, né? Ao modo primitivo. Vamos lá. Uma vida saudável não naufraga na perda do si, por estabelecer os seus próprios ideais, expressos em uma conduta harmônica dentro das diretrizes do socialmente aceito e caracterizada pela autoconsciência. O sucesso exterior não prescinde daquele interno, que decorre da perfeita assimilação dos objetivos existenciais e dos interesses pessoais. Quando se diz que outrem está realizando isso, não significa a verdade, mas o que dele se pensa, que ele projeta, ou no que ele crê, sob o ponto de vista social, material, artístico e cultural. Então, aqui, Joana vai falar sobre o saudável, né? Então, assim, o ser humano saudável, ele não naufraga, por exemplo, num tipo de situação como essa, como eu dei exemplo, né? Eu não vou começar a sair estapeando outra pessoa simplesmente porque todo mundo está se estapeando, né? No mínimo, uma pessoa mais saudável, o que faria numa situação dessa? Se afastaria para enxergar de longe e tentar entender o que está acontecendo, né? E não se jogar, né? Se jogar fisicamente dentro de um processo convulsivo, né? Em que você só vai ser mais um ali. Então, como já diz aqui, o sucesso exterior não prescinde do interno, então é preciso ter um sucesso interior, né? O que significa um sucesso interior? Né? É um processo harmônico de assimilação dos meus objetivos, né? Daquilo que eu pretendo nessa vida, né? Aquilo que me move, né? Os meus desejos, né? Eles são reconhecidos, né? Como eu me comporto perante os meus desejos, as minhas vontades, os meus limites, as minhas imperfeições, como eu enxergo elas, né? Então, diante dessa autoconsciência, né, dessa assimilação desses objetivos essenciais, isso reverbera para o externo, né? Ele reverbera, ele vem para o movimento harmônico quando se tem que manifestar em algum tipo de situação de massa. A autorrealização é como um processo de autoconquista e de autossuperação, no qual se harmonizam os sentimentos, a razão e as aspirações. Enquanto o indivíduo na massa desaparece, aquele que é feliz se destaca, irradia poder, prazer e alegria. Pode não ter valores materiais que despertem ambições,
mas são ricos de saúde moral, de paz e de equilíbrio. Os seus olhos têm brilho, a sua face movimenta os músculos. A sua é a expressão da vida, da conquista interna. Na massa, a pessoa está amorfa, patibular, morta, né? A perda do si, sem dúvida, é uma das muitas enfermidades dos momentos modernos. Então, Joana, né, ela encerra, né, esse texto sobre a perda do si, e aí eu complementei aqui, após o texto, para estimular o nosso debate, né, nossa conversa sobre esse texto, eu coloquei aqui um resumo, tá, sobre do que é que o texto fala, do que é que ele aborda, tá? Os temas, tá? Para estimular a nossa discussão dele. Então, o texto aborda vários temas importantes, tá? Inclui-se o quê? A natureza social do ser humano, né? Ela começa a falar sobre essa natureza social do ser humano, que é a ideia de que os seres humanos são essencialmente sociais e precisam viver em grupo para desenvolver sentimentos e transformar instintos em razão. Individualismo, o texto fala sobre individualismo e alienação. A discussão sobre como o individualismo pode isolar o indivíduo da comunidade, levando a comportamentos estranhos e alienados. O texto também fala sobre busca pelo sucesso, a perseguição do sucesso como uma forma de fugir da alienação, colocando todas as aspirações no sucesso e enfrentando a desmotivação e o tédio quando esse sucesso não é alcançado. Né? O texto fala também sobre massificação e perda da identidade. A massificação do indivíduo pelas conquistas tecnológicas e pela mídia, levando à perda da identidade pessoal e à confusão com a massa. Impacto da propaganda, né? Então, Joana escreveu lá atrás, né? Mas ela já estava falando de algo que nós vivemos muito seriamente hoje, né? Ela está, os seus textos, os seus livros, eles estão à frente, né, do seu tempo, né, Joana? Impactos da propaganda. Como a propaganda pode esmagar o indivíduo, levando-o a consumir mais e perder a sua individualidade. Essa parte aqui, não sei se vocês lembram, quando eu era criança e adolescente, eu gostava muito de assistir uns filmes eu achava muito engraçado, de um chamado Jerry Lewis. Vocês lembram daqueles filmes do Jerry Lewis? E eu nunca me esqueço ele fez muitos filmes, né? De comédia, né? O Jerry Lewis, ele passava muito, né? Na TV. E eu nunca me esqueci de uma cena de um dos filmes dele que eu assisti na TV, que ele chegava na casa de uma senhorinha, que estava cheia de bob no cabelo, assim, ela estava assistindo televisão. E quando ela estava assistindo televisão, ela não falava com ninguém. Porque ela assistia todas as propagandas da televisão e ela tinha todas as coisas em cima da mesa dela. Então, estava passando propaganda de um spray de cabelo. Ela pegava aquele spray e ela passava assim na cabeça. Aí depois falava assim, use o bob, não sei o quê, papapá. Ela pegava o bobão e amarrava o cabelo, né? Aí passava a propaganda come o cornflakes com leite mais gostoso do mundo. Ela pegava o leite com cornflakes, já estava tudo ali na frente dela, ela jogava num pote e ela começava a comer. Então, assim, me veio isso, sabe? Aí só depois que terminava todas as propagandas da TV, ela dava atenção para ele que estava indo lá na casa dela, né? Então, assim, era o protótipo da pessoa escrava, né? Do conteúdo de propaganda de televisão, completamente alienada do conteúdo de propaganda da televisão.
problemas psicológicos e fisiológicos, a relação entre conflitos psicológicos e distúrbios fisiológicos, especialmente na área do sexo. Então, é um resumão, tá, gente? Do que foi visto no grupo, para a gente lembrar e estimular a discussão. O texto fala sobre sucesso e frustração, a ilusão do sucesso e o vazio interior que pode acompanhar a conquista do sucesso, levando à depressão e à frustração. Criminalidade e condutas aberrantes. A ligação entre a perda de espaço e a agressividade, resultando em condutas criminosas e perversidades. Autorrealização e equilíbrio. A importância da autorrealização e do equilíbrio interno para uma vida saudável e satisfatória. Impacto da vida moderna. Como a vida moderna contribui para a perda da identidade e para os tormentos psicológicos. Esses temas são explorados, né, por Joana, de forma a mostrar os desafios e as consequências da vida moderna, na identidade e no bem-estar do indivíduo. Aí, sobre essa questão da modernidade, do individualismo, aí eu separei aqui também as características do individualismo. O individualismo, ele tem aspectos positivos e negativos, tá? Mas vamos lá. O individualismo leva a pessoa o quê? A autonomia e liberdade pessoal. O individualismo valoriza a liberdade pessoal e a capacidade de tomar decisões independentes. Os indivíduos são encorajados a seguir seus próprios caminhos e buscar seus próprios objetivos. A pessoa que caminha pelo individualismo, né, pode chegar à autossuficiência. A ideia de cada pessoa, de que cada pessoa deve ser capaz de cuidar de si mesma e resolver seus próprios problemas sem depender dos outros. Expressão pessoal. O individualismo promove a expressão pessoal e a criatividade, incentivando as pessoas a serem únicas e a se destacarem. Responsabilidade individual. Cada pessoa é vista como responsável por suas próprias ações e escolhas e deve arcar com as consequências dessas ações. Os impactos positivos, né, desse individualismo, vertido dessas características que eu acabei de dizer, né, levam o quê? A inovação e criatividade. O individualismo pode levar a grandes avanços em inovação e criatividade, pois as pessoas são incentivadas a pensar fora da casinha, ou fora da caixa, e a seguir suas próprias leis. Desenvolvimento pessoal promove o crescimento pessoal e a autoconfiança, já que os indivíduos são encorajados a explorar suas capacidades e talentos. Então, são aspectos positivos, né, do individualismo. Quais são os negativos, né? O isolamento social, como a Joana colocou no texto, né, pode levar ao isolamento social e à alienação, já que a ênfase da independência pode diminuir a importância das conexões sociais e do apoio comunitário. Egoísmo. Em casos extremos, o individualismo pode resultar no egoísmo e falta de empatia, onde as necessidades e desejos pessoais são colocados acima dos interesses dos outros. E qual o impacto, né, do individualismo na nossa sociedade moderna? Na sociedade moderna, o individualismo é frequentemente promovido pela cultura de consumo e pela mídia, que valoriza o sucesso pessoal e a realização individual. Isso pode criar uma pressão para que as pessoas se destaquem e alcancem objetivos pessoais, muitas vezes à custa de relações sociais e comunitárias. Então, aqui eu, né, separei esse estudo rapidinho, né, essas partes sobre individualismo, tá? E agora, qual é o equilíbrio entre o individualismo e coletivismo? É importante encontrar um equilíbrio entre individualismo e coletivismo. Enquanto o individualismo valoriza a autonomia e a expressão pessoal, o coletivismo enfatiza a importância da comunidade e das relações sociais. O equilíbrio saudável permite que os indivíduos cresçam e se desenvolvam, ao mesmo tempo em que mantêm conexões com os outros. Ué,
é isso aí. Acabou. Tá? Então, eu acresci esse resumão, né? Esse, deixa eu fechar aqui. Para fechar, né? Para colocar alguns pontos em destaque, tá? Para facilitar a análise, né? O debate. Então, é isso, gente. Muito bom. Agora eu vou fechar meu microfone e não vou falar mais. Não, vamos lá, muito bom, Renata, parabéns. E aí, o que você trouxe para completar, quer dizer, você fez um resumo mesmo, né? Uma conclusão de tudo que ela fala. Fiz uma revisão para poder entender certinho o foco que ela deu, né, os parâmetros, né, entre individualismo e coletivismo, o que que leva uma coisa, o que que leva a É, outra, né, para ficar um pouco mais lógico, assim, né, extrair do texto pontos principais. e dessa forma ficou bom para gente desmistificar que ou tem que ser individualista ou só coletivista, né? Então, de que Uhum. tem os dois aspectos, né? Então tem que ter o equilíbrio mesmo, né? Eu preciso cuidar de mim, né? Da minha história, da minha individualidade, do meu si, né? De ser eu mesma, enquanto e utilizando o outro e a sociedade para ajudar nesse desenvolvimento, porque sem isso eu não consigo, sozinho eu não conseguiria, né? Eu preciso que o outro me espelhe, né? Esse crescimento, né? O outro precisa espelhar as minhas sombras, né? A gente só enxerga as nossas sombras através do espelho do outro, né? Então, se eu não tenho o outro, né? Eu também não consigo entender esse processo, né? De mim mesmo. Mas que também eu preciso saber que eu não ter uma relação de poder sobre o outro, né? É bem legal dizer, não tem uma relação de poder, é uma relação de igualdade, né? O outro é como eu, né? Eu não sou melhor, mas também não sou pior, né? Eu sou eu com as minhas características e o outro é o outro com as características dele. Muito bom. Para mim ficou assim, essa busca desse equilíbrio, né? Então, de tudo que foi falado, eu achei bastante interessante aquela questão da primeiro slide, o segundo, acho que o primeiro, que fala da escala, né? Das funções, né? Ele fala da função sentimento e fala como uma escala mais desenvolvida a intuição. Achei muito interessante. É interessante. É surpreendente, mas assim, para mim surpreendeu um pouco, assim, achar que a intuição, mas é lógico, né? Porque assim, a sombra da intuição é a sensação, que é as expressões físicas, né? Então, a pessoa que ela está na sensação, ela está muito no físico, só e talvez o físico fique no fisiológico que vai para o primitivismo, né? O fisiológico está mais no primitivismo. E a Assim, quando intuição lá na glândula pineal lá que leva para uma, né? Então, assim, a gente aham, e pode, Maria dentro me lembrou, da nossa teoria, observar, né? Quem é o tipo psicológico que está mais na intuição e quem está mais na é, matéria, né? No corpo aham. da forma. É, assim, me lembrou, assim, ela colocar essa questão da intuição como o desejável, né, o último patamar, né, o patamar que precisa ser alcançado, me lembrou, assim, que a intuição, ela tá nos elementos, né, a gente tem quatro elementos, né, fogo, água, o ar, a terra, né, o quinto, principalmente as filosofias orientais, né, o espiritualismo oriental, fala muito do quinto elemento, né? Que esse quinto elemento é o éter. Então, eu colocaria a intuição nesse quinto elemento, o éter, que é você conseguir identificar o que não é palpável e que é produção desse espiritual, né? Que é produção desse mental.
mental, espiritual. Então, ele é muito mais sutil até do que o próprio ar. Porque o ar, ele pode trazer coisas materiais também. Agora, o éter, ele plasma o quê? Ele plasma pensamento, intenções, sentimentos. Então, ele é muito mais sutil, né? Então, ele realmente é um elemento muito mais próximo de uma abertura espiritual, né, da pessoa, de um manifestar o seu psicológico, que não tem absolutamente nada de material, né? Ele tem a expressão, né, na matéria, mas a sua essência não tem absolutamente nada de material. Me fez lembrar disso, assim, né? São elucubrações, né? Na verdade. Eu fiquei bastante, bom, não é de se surpreender com Joana sobre isso, né? Mas a atualidade com que ela coloca o que a gente está vivenciando hoje, né? Esse aturdimento com a mídia, essa confusão, essa necessidade que as pessoas têm de se individualizarem e para se individualizar, elas passam a consumir uma uma estética desejada, uma figura desejada, um bem-estar desejado, um protótipo de realidade desejado. Então, tudo é algo que é fabricado, que não é real. E que, sob lideranças, inclusive, questionáveis, em todos os sentidos. E as pessoas consumindo isso como que querendo se individualizar, mas na verdade querendo serem reconhecidas o tempo todo. Estão buscando reconhecimento na indignação, na raiva, na, na no ridículo, na no grotesco, no absurdo. Vale tudo para serem reconhecidas. Reconhecidos, né? Então, Para terem seguidores, para serem, né? esses Fala que aí. produzem, esses que produzem, na verdade, eles buscam isso aqui, ó, tá? Sim, Inclusive, eu estava ouvindo hoje, até esses filmes que fazem, né, abusadores de bebês, né, de repente nem são pedófilos por natureza, mas fazem, né, porque é vendido, muito vendido isso aí, sabe? Esse tipo de produção de vídeo, né? Então, assim, e tem o pessoal massificado que vai e fica seguindo, né? Mas a intenção maior, inclusive da questão das bonecas, reborn, tudo, a intenção maior é ganhar seguidor porque ganha dinheiro, sabe? Então tá muito ligado a isso, muito ligado a E isso. não tem É a compromisso mesma nenhum coisa com a da sucesso verdade. exterior. questão das drogas, né, gente? Porque é um negócio. A questão da droga é um negócio. Aí a pessoa fica dependente, mas quem faz e move essa grande empresa, né, está visando o lucro, o dinheiro, sabe? Não, chega um ponto que eu acho que não é mais nem o dinheiro, né? É o poder. É o poder absoluto, né? Poder É absoluto. uma, porque a pessoa já tem tanto dinheiro que não precisa de mais, mas é a manutenção do Então, mas poder é e um poder. vício, tá, Olga? Tem um caso aqui no Mato Grosso do Sul, que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, claro, né? Que a pessoa ficou viciada
em ganhar, 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 ganhar. Foi uma das operações aí, há um tempo atrás, a operação acho que é da Polícia Federal e tal. A pessoa se perdeu, perda de si. Perda de si, literalmente. Então, quanto mais ganhava, quanto mais, aí mais fazia coisa errada para ganhar mais. Então, tornou-se um vício, sabe? Não é só poder, mas às vezes é viciante ganhar muito, 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 sabe? E é o nosso tempo de hoje, né? É. Está- Estamos vivendo esse tempo, né? É Estamos. como diz a Ana Teresa Camasmi, nós estamos num MPE, num planeta de provas e expiações, né? Num mundo de provas e expiações. É, E esse poder e dinheiro é uma grande prova, né? Assim, realmente, a gente vê, às vezes eu me pergunto, né, quando a gente vê essas famílias, as 10 famílias mais ricas do mundo, né? Você fala, gente, a pessoa tem dinheiro para gastar por 50 gerações, mas ela ainda quer mais, quer mais, quer mais. Tá naquele vício, né? De sempre ter mais, né? é Ó, tudo viciante. que tem não basta, né? Ela precisa ter mais, mais poder, mais poder, mais poder. Aí já é um adoecimento mesmo, é uma perda de si mesmo, né? Os Exato. valores já passa por cima de qualquer valor individual. E quando ela fala da mídia, né, que essa mídia ela vende alguma coisa, e na época do livro, ela nem tinha as fake news, né, que hoje é pior ainda, porque a inteligência artificial constrói uma narrativa linda, maravilhosa, em cima de um texto totalmente irreal. Não é verdade aquilo que está se falando, mas aí eles põem na inteligência artificial que faz uma narrativa linda, maravilhosa, uma voz linda, e as pessoas não raciocinam, não pensam e acaba comprando aquela narrativa como uma verdade e que precisa ser checada, né? Então, Maria, assim, você hoje tem muito isso, né, na inteligência artificial, com imagem, com falando isso, voz. eu lembrei, eu vi num programa faz tempo já, faz tempo, mas não faz, é atual, né? Uma mulher, né, dessas que consomem, eu não sei se é rede de namoro, essas coisas de internet. E eu sei que um personagem lá falou que era o tal do Elon Musk. E a mulher acreditou. Pôs a fotografia e a mulher acreditou, gente. O cara era um desses que Tá queria bom. só. Tem um nome, né? Como que é? Abuso. Ah, já esqueci o nome certo que estão usando, né? E tirou um monte de dinheiro dela. Ela tinha certeza que era o homem lá que mora, não é daqui, é rico, o que que ele ia estar pedindo dinheiro? E a pessoa dava dinheiro, sabe? Você vê que falta o Percebe? racional mesmo, né? Falta Sim, é raciocínio. uma alienação total, né? Total, sabe? Murilo, Pegando um pouquinho Marina. da carona do espaço. Murilo. Marina? Não, vai você, Murilo. Já ganhou a fila. Pode falar. Tá mudo, Marina. Agora, tá mudo, Marina? Você abriu, mas tá mudo ainda. Ainda tá mudo. Não Alguma estamos te coisa não tá ouvindo. ligada aí. A gente só tá vendo você mexer com a boca. Ela falou, vou colocar o fone. Tá Ah, me tá. ouvindo? Agora Ah, sim. sim. Agora sim. É, não sei, esse computador é de lua. Às vezes ele funciona com fone, às vezes ele tá meio tornado também, com tanto transtorno. É,
Então, só complementando, né? Porque assim, eu acho que a questão aí que pega mais, né, é o que está desenvolvendo, ampliando, né, o que já vinha numa, numa crescente das dúvidas. E o quanto isso está ficando mais crônico, né, nas pessoas, os transtornos, né? Porque as redes sociais é aquilo, né? É um vício, uma compulsão que a pessoa vai ali alimentando o ego que está desestruturado, né? Isso a gente já tem noção. Como essas pessoas não têm noção, elas estão ali como que elas estão sentindo um certo prazer, né? De poder estar ali achando que estão conectadas, achando que estão consumindo uma coisa boa, né? Porque elas estão ligadas, elas estão, vamos dizer assim, atualizadas no que está acontecendo, nas novidades, e cada hora é uma coisa nova, e é aquilo, né? Não para nunca, né? É a comercialização lá em cima. E aí eu estou cuidando de uma moça, né? Uma paciente, e aí ela tem um quadro bem complicado, assim, né? De ansiedade, de compulsão, questões, né? E aí eu conversei com ela direitinho, ela está fazendo tratamento psiquiátrico, e eu sugeri para ela ir fazer uma busca mais profunda com o neuro, né? Para ela se entender, porque ela queria entender uma com ela e tal, tal. Falei, então, é importante você buscar uma coisa mais profunda, faz uma avaliação mais profunda com o neuro, porque daí ele vai te trazer vários itens para você tá pensando, tá refletindo sobre essas questões suas. E aí ela ficou, acho que quase um mês fazendo uma avaliação, e aí quando a avaliação, o resultado, né, ela compartilhou comigo, e aí ela veio para a sessão para a gente conversar. E ela disse assim para mim: eu não me conformo, eu estou ficando emburrecida. Eu falei assim: como assim? Ela falou assim: não, porque assim, pelo que a neuro me explicou, é assim, o meu cérebro ele está atrofiando e eu não estou me conformando com isso. E aí começamos essa discussão da compulsão que ela tem por rede social, por consumir rede social, todas essas questões, e aí a gente teve um diálogo assim, mas aí eu acho que eu consegui trazer para ela as coisas que a gente vinha já discutindo na sessão, mas ela não captava, ela não assim, acho que ela achava que não estava afetando ela tão profundamente como está afetando realmente. Porque vem nos marcadores, né? Não é só uma fala, né? Os marcadores, né? Porque a neuro ela tem toda uma técnica com escalas, né? Com todos um procedimento lá dos testes, né? Padronizados e todas aquelas questões. Então, assim, é, é bem assim, eles mostram para a pessoa o estado que ela está mentalmente, mesmo o cérebro dela, mentalmente, como é que ela está, né? Então, ela está assim, ela ficou assim. Aí eu mandei uma mensagem para ela, visualizava rápido. Eu acho que ela ficou uns 2 dias para visualizar a mensagem. Eu acho que nem o WhatsApp ela está querendo usar mais, porque assim mexeu muito com ela, sabe? Ela ficou assim impressionada como que ela podia estar. Ela falou, é essa expressão dela: eu estou emburrecendo, meu cérebro está atrofiando e faz isso mesmo com as pessoas, porque assim
é muito conteúdo e raso. Não tem profundidade em nada. Você não absorve 95% do que você absorve nas redes sociais é lixo. Não tem produtividade nenhuma para a gente que quer se promover espiritualmente e de conhecimento, de mudança mesmo de padrão vibratório, de, de se tornar mesmo uma pessoa mais consciente, mais dona de si mesma, desse autoconhecimento. A rede social ela faz totalmente ao contrário disso, né? Tá lá mesmo, você fica é tipo uma vegetação ali, você fica vegetando porque não tem conteúdo assim, você tem que aí vai com aquela identificação, o que a pessoa se identifica, né? No padrão dela, o que ela se identifica. Mas a maioria das coisas, assim, a gente sabe que a internet é uma ferramenta valiosa, muito valiosa. Ela não vai mais sair, ela veio para ficar, ela não vai mais sair. É daqui para outras coisas que a gente nem imagina. É para outras coisas, muito mais, ainda mais, que eu não tenho nem noção. Daqui a pouco a gente tem contato com os outros, né? Outras esferas, né? Então, assim, mas a gente tem que estar muito atento realmente a essas questões, porque se a gente se deixar levar, a gente vai por um processo assim que vai piorando o nosso cérebro, vai só aumentando os transtornos, vai só ficando com mais déficit de atenção, com mais problema de compulsão, com mais. Você é como ela falou mesmo, emburrecendo e atrofiando o cérebro. Então, acho que essa é a questão mais grave, né? E as pessoas não estão percebendo isso. Então, assim, precisa acontecer algo muito extremo, né? Então, eu fiquei pensando, trouxe esse exemplo assim para a gente entender um pouco. A chegar num extremo de poder ter que pegar uma avaliação de um profissional e falando, mostrando ali, né, passo a passo, o que está acontecendo com ela, dentro do cérebro, para ela poder entender que ela mesma está se condicionando. A gente mesmo se condiciona, né? Porque ninguém nos obriga a fazer as coisas. E isso é do nosso próprio ser, né? De ir na busca dessas coisas, né? De todas essas coisas que nos faz mal. É nós mesmos que vamos atrás. Ninguém nos obriga, mas é isso. Como a gente ainda é muito imaturo, a gente fica nessa vulnerabilidade, né? Então era isso que eu queria compartilhar. Nossa, muito bom esse seu exemplo aí, né? Que, assim, real, né? De algo É real. muito, muito, nossa, fresquinho, fresquinho, é da semana passada. É bem fresquinho. Então, assim, é bem, né? A gente tem que realmente, né? Conscientizar e ajudar as pessoas a se conscientizar, né? Para não precisar chegar num extremo para poder ir buscar ajuda, para poder ir buscar, né, melhoria. Ela é uma pessoa muito inteligente, faz faculdade, tudo, mas você vê que assim é complicado o negócio, porque assim tem que ter mesmo um chacoalhão mesmo a gente para a gente poder, né, se situar um pouquinho melhor e entender o nosso processo, né? É aquilo, né? Precisa de um chacoalhão mesmo, né? E a Joana é craque nisso, né? Chacoalhar a gente para a gente poder sair do sono, né? É isso. Agora o Murilo. De minha parte aí, né, eu quero só agradecer então e vou ficar com o exemplo que vocês trouxeram, cada um, tá? Eu vou ficar refletindo. Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa, quer acrescentar?
é um assunto tão presente, né, hoje que, né, assim, parece que a gente não tem nem muito o que falar, né, porque está tão, né, tão em volta da gente, nos consultórios, né, e o que está acontecendo, que é mais grave ainda, a Marina trouxe uma paciente adulta, com os adolescentes, com as crianças e adolescentes. Nossa, com as Está crianças que acontecendo estão essa nem. atrofia, está acontecendo esse não desenvolvimento neuronal das crianças, né? Por questão de excesso de tela, né? Isso as crianças com problema de aprendizado, problema de memória, muita criança com problema de memória, criança assim, adolescente, pré-adolescente, sem falar das questões emocionais, tipo ansiedade, né? Mas também a questão física, né? Não é só no emocional, né? Ou no sentimental, também nas questões físicas, tudo se somatiza, né? No físico, inclusive. E ela vem trazer isso num texto lá de quase 30 anos atrás, né? Muito bom. Edna, quer falar mais alguma coisa? Olga, Murilo, Renata? Tá, tá bom. Aprendemos um tanto de coisa hoje. Então, vamos agradecer a presença de todos, principalmente a Renata, né, que trouxe o conteúdo de uma forma bem bacana, bem para a gente poder entender, ampliar, né, tudo que a Joana já traz, mas a gente consegue ampliar um pouco mais, né? E agradecendo, né? E convidando a todos para estar presente na próxima quarta-feira, que a gente continua nos estudos, tá bom? Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a psicologia sistêmica, né? A técnica da sistêmica constelação familiar, tá? Aí a gente convida todos para participar. Um beijo grande e até a próxima quarta, meninos.